Olá, vamos mergulhar hoje nos resultados que o Banrisul entregou em 2025. A ideia aqui é ir além dos números, sabe? É entender a história por trás deles. Uma história que mostra um crescimento bem impressionante e decisões estratégicas que toda analista de mercado precisa ficar de olho. E vamos começar direto com um número que com certeza chamou a atenção de todo mundo. Um crescimento de 75,2% no lucro líquido de um ano para o outro. Olha, no setor bancário, um salto desses não é todo dia que a gente vê, não. E isso exige, claro, uma análise mais a fundo. Nosso trabalho aqui é justamente esse: descobrir o que de fato impulsionou esse resultado tão forte. Para a gente conseguir entender como o Banrisul chegou nesse número, nós vamos passar por 5 pontos-chave. A gente começa pela lucratividade e rentabilidade, depois mergulha no motor do banco, que é a carteira de crédito. Na sequência, vamos avaliar a qualidade e o risco dessa carteira, dar uma olhada na eficiência operacional e, por fim, o grande veredito: o banco entregou o que prometeu? Vamos lá. Primeiro ponto: lucratividade. Porque, lucro é uma coisa, mas o que realmente importa para quem investe é a rentabilidade. Vamos ver o quão eficiente o Banrisul foi em transformar o capital do acionista em resultado de verdade. E o indicador principal para isso é o ROAE, o retorno sobre o patrimônio líquido, que bateu robustos 14,9%. Mas a história de verdade está na evolução, um salto de 5,8 pontos percentuais em apenas um ano. Isso é um sinal claríssimo de uma melhora brutal na capacidade do banco de gerar lucro com o dinheiro dos acionistas. Essa comparação aqui, lado a lado, deixa o tamanho da transformação bem evidente. O lucro líquido, gente, praticamente dobrou, saindo de 916 milhões para mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E a gente vê o reflexo direto disso na rentabilidade. O ROA saiu de um dígito só, ali nos 9%, para quase 15%. É um patamar muito mais atraente para o mercado. Tá, mas de onde veio esse lucro? Bom, uma boa parte da resposta está aqui, na margem financeira. Basicamente, é a diferença entre o que o banco ganha de juros nos empréstimos e o que ele paga nos depósitos. E ela cresceu sólidos 8,6% para 6,4 bilhões. E um ponto crucial aqui, que mostra a credibilidade da gestão, é que esse número veio certinho, bem dentro do guidance que eles mesmos tinham estabelecido. Agora, vamos para o coração do negócio, né? A carteira de crédito. A gente vai olhar não só o quanto ela cresceu, mas o que é mais importante, como ela cresceu. A composição dessa carteira diz muito sobre a estratégia do banco. A carteira total bateu a marca importante de 65 bilhões de reais, o que representa uma expansão de 4,8% no ano. É um crescimento, digamos, moderado, mas a história interessante mesmo está nos detalhes, na composição desse número. É o que a gente vai ver agora. Esse gráfico aqui nos dá uma radiografia da carteira. A maior fatia, 44%, está no crédito para pessoa física. O crédito rural também tem um peso bem relevante, com 21%, e o corporativo, para pessoa jurídica, representa 17%. Entender esse mix é fundamental para a gente avaliar tanto o potencial de ganho quanto o perfil de risco do banco. E aqui, pessoal, está o pulo do gato da estratégia de crescimento. Enquanto o crédito para pessoa física ficou praticamente de lado, com crescimento 0,5%, olhem só o segmento de pessoa jurídica, uma explosão de mais de 20%. E se a gente for mais a fundo, a linha de conta única cresceu incríveis 50%. Isso aqui não foi um crescimento por acaso, foi uma clara mudança de foco, uma decisão estratégica de ir com mais força para o mercado corporativo. E isso, claro, levanta aquela pergunta crítica que todo analista se faz. Esse crescimento todo veio junto com o aumento do risco? Como é que o banco conseguiu gerenciar a qualidade da carteira nesse cenário? Vamos então para a nossa terceira seção, qualidade do crédito. A pergunta é bem simples. Essa busca por crescimento no corporativo acabou comprometendo a disciplina de risco do banco? Vamos ver o que os dados dizem. O principal termômetro aqui é o índice de inadimplência, que fechou o ano em 4,2%. Esse número mostra a porcentagem de empréstimos com mais de 90 dias de atraso. Embora qualquer inadimplência seja um ponto de atenção, a gente precisa olhar esse número dentro de um contexto maior. E o ponto crucial é este aqui: o custo do crédito ficou em 1,6%. Por que isso é tão importante? Porque estava perfeitamente alinhado com o que o banco tinha projetado. Isso sinaliza para o mercado que, mesmo com o crescimento e a mudança no mix, o risco foi bem precificado e gerenciado dentro do esperado. Ponto para a gestão.
Mudando de assunto agora, vamos olhar o outro lado da moeda da lucratividade, a eficiência. Será que o Banrisul conseguiu manter os custos sob controle enquanto as receitas cresceram? As despesas administrativas totais subiram 5,2% no ano, chegando a 4,9 bilhões de reais. É um aumento, sim, mas antes de qualquer conclusão, a gente precisa entender o que puxou esse número para cima. E o detalhe está aqui. O aumento veio quase todo das despesas com pessoal, que subiram 8,5%, muito provavelmente por causa de reajustes salariais e investimentos na equipe. Enquanto isso, as outras despesas operacionais foram mantidas com um controle bem rígido, subindo só 1,2%. E tudo isso nos leva para a nossa última sessão. E talvez a mais importante para a gente avaliar a gestão: o veredito. Vamos colocar lado a lado o desempenho real do banco e as metas que ele mesmo se propôs para 2025. É a hora da verdade. Olha só o placar final. Na carteira de crédito, o banco ficou devendo. O crescimento de 4,8% veio abaixo da meta. Mas, por outro lado, na margem financeira e no custo do crédito, acertou em cheio, bem dentro do previsto. E o grande destaque positivo, as despesas administrativas, que cresceram 6,7%, ou seja, bem abaixo do teto de 11% que eles tinham projetado. Um belo sinal de disciplina nos custos. Então, para resumir a história, uma performance excelente no controle de despesas e na gestão de risco e de margem. O único ponto que ficou um pouco aquém das expectativas foi mesmo o volume de crescimento da carteira. Mas, no geral, o saldo da execução da estratégia foi muito positivo. E olhando para 2026, o banco já sinalizou que espera continuar com a margem financeira forte, projetando um crescimento entre 8% e 13%. E também uma recuperação do crescimento da carteira, que deve ficar entre 3% e 8%. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Depois de um 2025 tão forte, em que o lucro disparou e a maioria das metas foi cumprida ou até superada, será que essas novas projeções para 2026 são um sinal de conservadorismo ou são apenas um sinal de realismo? A resposta para essa pergunta com certeza vai definir as expectativas do mercado para o próximo ano.